Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando nesta sexta-feira com o Conexão Campina, programa preparado, transmitido aqui a partir da TV Nordestina, canal 179 da rede Brisanet de TVs. Estamos aqui nos estúdios Abílio José. Isso aqui é o estúdio 1 ou 2, hein, Kelson? É o 1, né? No estúdio 1 dos estúdios Abílio José, aqui no cartão postal de Campina Grande, o Açude Velho, em frente ao monumento do Sesc Centenário. Eu sou Edson Pereira e estaremos juntos até às 20 horas, trazendo um pouco de opinião, economia, política e a sua participação pelas redes sociais. Nós estamos em várias plataformas, como eu disse, Brisanet, canal 179, que pega para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Pela Sul TV, canal 179, na Sul TV, cobertura internacional. Pelo YouTube, todo mundo conhece, /TV Nordestina Oficial, também que é cobertura internacional. Limex World TV, /TV Nordestina, outro aplicativo que transmite internacionalmente. Tem a TIP Brasil, com mais de 2.000 provedores parceiros, com soluções multiplay, e você tem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. E também pela MultiTV, parabólica digital, para o Piauí e parte do Ceará. E você sabe, também no portal página1pb.com.br, no Facebook e no Instagram. Boa noite a você e estamos juntos. E agora nós vamos ao ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, no ponto de vista, Deus me livre de falar algo sobre Bolsonaro. Primeiro, eu não quero ser preso. Segundo, eu não quero ir para a Venezuela. Terceiro, eu tenho muito medo de quem nasce e depois fica sem cabelo. Já é um sinal que é uma marca que fica registrado. Então, não vou falar de Bolsonaro. Mas eu vou falar do sistema político brasileiro, aonde o Legislativo, aonde o Congresso Nacional aprova uma lei, aprova um projeto, e o Supremo Tribunal Federal vai lá e derruba, que foi o que aconteceu com o IOF. Ora, minha gente, nós vivemos numa federação em que nós temos um poder dividido em 3 partes: executivo, legislativo e o judiciário. E eu vou aqui usar o pensamento do ex-presidente do Supremo, ainda ministro do Supremo, Luiz Fux. O Supremo não tem ninguém ali eleito pelo voto do povo, não representa então o povo, ele é guardião da Constituição e das leis. Nós elegemos os deputados, nós elegemos os senadores, nós elegemos inclusive o presidente da República. Esses sim estão ali sobre a marca, a assinatura de representantes do povo. Então, eles é quem são constituídos para legislar e outros para executar. Mas o Brasil está vivendo um momento ímpar, onde um poder, naquela balança, se é que existe, uma balança que pode medir 3 forças consecutivas, e ela tem que ter o equilíbrio, me parece que o judiciário está pesando demais a mão, inclusive começando a ser questionado por quem nunca colocava qualquer dúvida nas decisões. Eu sou de um tempo em que qualquer decisão da justiça tinha lá e tem, cumpra-se. Só que nós não
duvidávamos, nós não colocávamos em xeque. E quando iríamos duvidar de uma lei, de uma decisão da justiça, a gente recorria, ou a gente recorre da decisão, mas a gente cumpre o que ali ficou determinado. O Supremo Tribunal Federal tem passado do tom, tem aumentado o volume. E as decisões oriundas do Supremo, que antes era determinante apenas o cumpra-se, hoje elas são questionáveis. Até quando essa corda vai ser esticada? É esperar para ver. Agora, enquanto isso, doido é quem vai duvidar de uma decisão ou quem vai questionar uma decisão dos deuses do Supremo Tribunal Federal. Creio eu que estão pior do que os deuses do Olimpo, porque lá, pelo menos, não tinha a grande quantidade de pessoas que sofriam com as mazelas das decisões de seus deuses. Agora não. As decisões lá de Brasília pesam a mão e podem levar para a cadeia aqueles que, por acaso, se colocarem como dúvida ou questionadores daquela mão pesada da justiça que deixou de ser cega. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos, na noite de sexta-feira, o inverno aqui em Campina Grande nos dá, inclusive, muitas vezes, principalmente na madrugada, a sensação de estarmos em alguma parte da Europa ou na parte do sul-sudeste desse país, os termômetros batendo aí na casa dos 20, chegando a 16 graus aqui na Rainha da Borborema. E essa sexta-feira eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios um dos políticos que eu posso chamar de amigo, que é o deputado estadual Tovar Correia Lima. Ele está no seu terceiro mandato como deputado, foi por 2 vezes vereador de Campina Grande, saiu da Câmara de Vereadores em 2014 para assumir uma vaga em 2015 na Assembleia. De lá para cá tem representado Campina Grande e a Paraíba na Assembleia Legislativa. É um dos deputados mais atuantes da oposição e tem tido posições firmes nos últimos meses em relação ao futuro político da oposição. Muito boa noite, Tovar, prazer recebê-lo. E eu já lhe recebo fazendo o seguinte questionamento: nada de se manter muito tranquilo, o opositor é para questionar sempre, né? Boa noite. Boa noite a você, Edson, boa noite a todos os seus telespectadores. Noite de sexta-feira, como você bem falou, friazinha, né? Campina tem apresentado essa parte fria na parte da manhã e também na parte da noite, e hoje não é diferente. Mas é isso, como você bem falou na apresentação, nós somos amigos, eu conheço o Edson há muito tempo, e de fato fui vereador 2 vezes e deputado estadual, estou agora no terceiro mandato como deputado estadual. E sempre como deputado estadual na oposição. É curioso isso, porque eu não tive a oportunidade de ser governo, né? de conseguir trazer para Campina Grande, digamos assim, ou para a região, algo através do governo que tenha vindo por nossas mãos, pelo nosso trabalho. Foi uma coisa muito de trabalho de oposição, desculpa, que é importante, e a gente tem esse trabalho de fiscalização muito em cima, essa cobrança muito coerente também. Eu aqui começo logo com uma cobrança, por exemplo. Eu uso muito a Alça Leste Campina Grande, que eu tive a honra de nominar a Alça Leste Arco Metropolitano de Campina Grande, de Pedro Freire. Foi um empresário da cidade, super respeitado, e que faleceu, e a gente conseguiu aprovar lá na Assembleia, e hoje está lá nominado Pedro Freire. Mas foi entregue, Edson, há pouco tempo. Eu não sei precisar os meses, a data, mas, enfim, 1 ano de entrega, e está lá cheio de buraco já está precisando de uma reforma. Isso precisa cobrar dos órgãos públicos para que eles façam essa fiscalização e a cobrança à construtora,
que precisa refazer, que precisa recapear, que precisa entregar a obra como ela foi contratada. E nem tem esse movimento todo que justifique essa deteriorização. Veja que na primeira chuva, porque esse período chuvoso agora ele é natural, esse inverno de Campina Grande começa ali em maio, final de maio, e vai até agosto, isso todo mundo sabe, todo mundo espera. Um ano ele é um pouco mais forte, outro ano um pouco mais fraco, mas a gente já sabe que ele vem. E aí nessa primeira chuva tem muitos buracos, alvo inclusive de brincadeiras de alguns empresários da cidade, de críticas e cobranças de jornalistas, de políticos e de usuários de uma forma geral. O Tovar, coincidência ou não, você também só teve 2 anos como um parlamentar de governo. Foi 2013, 2014 com Romero Rodrigues, porque você era oposição a veneziano no primeiro mandato e pegou só 2 anos como deputado, como vereador da base do governo de Romero Rodrigues. Bem lembrado. Né? E vocês têm enfrentado, você em especial, tem enfrentado, inclusive já foi líder de oposição, governos que beiram o absurdo no trator. Eles são verdadeiros tratores, onde a oposição é maltratada e a pão e água. Mas mesmo assim você tem se mantido, tem se reelegido, tem sido sempre um destaque dentro das oposições. Como é que tem sido para justificar para suas bases de que eu sou oposição, por isso eu não posso trazer as obras que eu esperava, mas eu estou aqui para representá-los? Veja só, Edson, durante esse período todo eu sempre fui muito bem posicionado. Existem inclusive alguns deputados estaduais que são de partidos de oposição, mas que têm uma certa liga com o governo, frequentam secretarias do governo, têm algumas participações, digamos, eleitorais por parte do governo. Eu não tenho, nem nunca tive. Muito embora eu tenha uma relação com o atual governador do estado, João Azevedo, boa, uma relação muito respeitosa do governador para com o deputado estadual. Mas eu sei o meu tamanho, eu sei o meu lado, eu sei o meu comportamento que deve ser e o que o próprio governador espera, então eu sou oposição naquilo que precisa ser criticado no governo. Eu não tenho absolutamente nenhuma entrada, nenhum fluxo de entrada em nenhuma secretaria. Hoje nós temos as emendas que dão direito ao deputado estadual para destinar aos seus municípios. Por exemplo, eu destinei emendas, recursos para o município de São João do Cariri. Está aqui meu abraço a Chico Deolina, que é o atual prefeito. E quando eu falo Chico, eu falo Chico, falo Estela, vice-prefeita, os vereadores, aqueles que fazem a administração municipal, para que ele possa fazer uma obra de infraestrutura. Então, embora o governo não tenha chegado lá, não foi nenhum caso, mas eu estou fazendo uma justificativa, eu como deputado estadual posso destinar recursos para lá. Como eu fiz para Fagundes, para Massaranduba, para Campina Grande, ajudando a cidade, destinando emendas para que faça um canal lá no Alto Branco, para que faça passagens molhadas lá no Sítio Jorge, para que comprem ambulâncias em Campina Grande. Isso tudo fruto do nosso trabalho. Tenho a honra, inclusive, Edson, de ser o deputado estadual que mais destinou recursos para Campina Grande. Eu estou como campeão, digamos assim, na disputa de trabalho por Campina Grande. Que bom que tem essa disputa para que outros queiram também destinar para a nossa cidade. E aí a nossa justificativa é o ponto crucial de nós estarmos bem posicionados. Os prefeitos que comigo votam, e aqui eu nominei Chico Deolina, mas eu posso falar Laelso também, lá de São Miguel do Taipu, por exemplo, eles sabem muito bem da minha posição e por que dessa posição. E o que tem de bom para vir para o município, o governo que queira apoiar, seja federal, estadual, quem quer que seja, terá o meu apoio, terá a minha defesa. Eu não estou aqui fazendo um trabalho contra qualquer que seja a cidade, muito pelo contrário. A cidade eu quero que cresça, que progrida. São Miguel é um exemplo vivo disso. Tem uma administração, tinha Clodoaldo e agora Laelson, ambos votaram em mim, continuam ainda com apoio. E para que você consiga identificar a diferença de como era aquela cidade e como é hoje, basta você visitar. E tem muito do nosso trabalho, né, dos nossos recursos, do nosso empenho, para que essa engrenagem continue funcionando e que a gente possa desempenhar o nosso trabalho com as nossas bandeiras, com as nossas lutas, mesmo sendo independente na oposição. Tovar, você faz parte da linha de um grupo em que foram se sucedendo nomes, vereadores, depois iam para deputado estadual,
foi o caso do próprio Romero, Rômulo Gouveia, Manuel Ludogério. Outros foram para ser federal, o próprio Romero, Rômulo, e aí havia uma linha hierárquica, cara, vereador para deputado e tal. Você tem sofrido, nos últimos anos, com a quebra dentro do seu grupo dessas linhas, fazendo com que você tenha que se desdobrar em outras áreas. Mesmo sendo oposição, você tem que se desdobrar porque está tendo a quebra, inclusive, de palavra para apoios. Como é que você tem visto isso e como você tem trabalhado para não se prejudicar e não correr o risco que Manuel Ludogério correu e que perdeu uma eleição e que o vencedor foi você, superando por 80 votos essa própria hierarquia? Como é que você tem trabalhado isso? Edson, essa análise que você está fazendo na pergunta, já é uma análise, é a mesma análise que eu faço também. A gente faz análise de cenários. Eu peguei um momento do meu grupo político muito fragilizado, porque naturalmente essas coisas acontecem. Cássio, por exemplo, que é o nosso norte político, hoje não está mais na política, por opção inclusive pessoal, não disputa mais eleições, super respeitado. Eu tive com o Cássio ontem, nós conversamos muito lá em Areia, mas ele por opção pessoal, ele termina não estando mais na política. Pedro Cunha Lima, que seria a sucessão de Cássio, foi deputado federal por 2 vezes, quando eu fui estadual por 2 vezes. Mas nessa última ele disputa o governo do estado e também está sem mandato. Então veja que o gordinho Rômulo, infelizmente, faleceu. Foi uma quebra muito grande. Uma quebra muito grupo, grande. Né? Era uma chama muito acesa no grupo e terminou se apagando, infelizmente. E diante de tudo isso, eu estou incluído nesse rol, né? Porque eu estava justamente nessa ascensão de sair de vereador para deputado estadual hoje como secretário na Assembleia, primeiro secretário, com uma participação volumosa no estado da Paraíba, mas infelizmente o nosso grupo político, algumas peças estão faltando. Tanto que eu estou no 3º mandato de deputado estadual com muita honra, mas não consegui espaço ainda para progredir para deputado federal ou até mesmo disputar a prefeitura de Campina Grande. Né? Que é um passo, né? Porque você disputa e faz política pensando na progressão, no crescimento, como todos os outros fizeram. Mas eu digo que eu não posso dizer azar. Às vezes eu falo, eu tive azar, como que eu tive azar? Que eu sou vitorioso. Você tem né? mandato? Eu não tive azar, mas assim, o período que eu peguei foi um período de desvantagem para mim, tanto que as nossas eleições, tanto a minha quanto a do Manel, que você falou agora há pouco, são eleições muito duras de disputar, porque a gente disputa, Edson, com gente que tem um governo apoiando e você sabe muito bem, todos que estão me assistindo sabem muito bem, que a máquina funciona muito bem para quem está no governo. Eu sou vítima da máquina, mas nunca fui máquina. Eu nunca disputei uma eleição pelo governo. Porque quando eu fui vereador, as 2 vezes que fui vereador, fui eleito vereador, eu não era governo, eu era pela oposição. E as 3 vezes que eu fui deputado estadual, também eu disputei pela oposição. Você veja, na campanha passada, eu perdi 2 prefeituras que votavam em mim, 2 prefeitos, por pressão do governo. Teve prefeito que olhou para mim, meu amigo, ainda hoje é meu amigo pessoal, e disse, olha, se eu não for para o governo e votar contigo, eu perco uma obra de um colégio lá que vale tanto e a cidade vai me penalizar. E eu disse para ele, você não pode ser injusto com a cidade. Vá para o governo. Eu perdi isso em junho. Para me recuperar isso, 3, 4 mil votos até outubro, a gente não conseguiu e termina tendo uma eleição difícil. O próprio Manuel Ludogério deve ter sofrido exatamente isso. Ele partiu de 50, caiu para 20 e pouco. Pois é, deve ter sofrido também. Eu nunca conversei isso com o Manuel, mas com certeza sofreu, porque eu já sofri isso na pele. É o governo, é a atuação daqueles que estão no governo, né, termina atuando em cima de você e você fica muito... Né? Quando você tem uma oposição, 2 lados muito fortes, vou te dar um exemplo também. Em 2014, Cássio disputa o governo do estado. A Paraíba estava dividida. Embora o governo mal avaliado à época de Ricardo Coutinho pela persona dele fosse governo, mas Cássio tinha um poderio monstruoso, a gente sabe disso. Então a gente teve uma disputa de pé de igualdade, tanto que ele ganhou no primeiro turno. E na época, se você for fazer aquelas contas, a oposição fez mais deputados do que a situação.
Ou seja, a oposição ganhou na época, que éramos nós, né? Eu fui eleito naquela época, o Manel foi eleito, Camilo Toscano, enfim, todos aqueles, Renato Gadelha, todos aqueles que foram eleitos naquela época. Depois daquele momento, sucederam 2 novos governos, 2 novas eleições que não tiveram o mesmo equilíbrio. E aí a oposição fica pequena. O governo elege 22, a oposição 14, o governo 24, a oposição 12. Isso tem acontecido na eleição passada, nas eleições de 2018 e nessa de 22. Ô Tovar, além disso tudo, me parece que eu queria entrar sem machucar ninguém, não faz parte da minha forma de fazer jornalismo, eu não gosto muito de derrubar nem puxar tapete de ninguém. Mas me parece que falta planejamento e falta um comandante de verdade no grupo, no seu grupo, no grupo do prefeito Bruno, do deputado Romero, do próprio Pedro Cunha Lima, para que tenha-se limites. Eu dou um exemplo claro, nós vamos ter aí no grupo de vocês, pelo menos de 6 a 7 candidatos a deputados estaduais aqui disputando o voto em Campina Grande, numa luta de canibalismo praticamente, ao ponto de um vereador, ontem na Câmara Municipal de Vereadores, pedir respeito com um recado muito bem dado pelo assédio que ele vinha sofrendo para mudar de apoio de deputado. Foi o vereador Frank Alves, e eu não vou dizer nada para não comprometer ninguém. Mas não está faltando uma liderança para dizer, ei pessoal, calma, tem espaço aqui, vamos dividir as bases, em vez de estar se engolindo. Eu aprendi, Edson, lá atrás, com o próprio grupo político, que nesse ramo a antiguidade é posto. Né? Você que tem mais tempo, você tem mais estrada, você lutou mais para que tudo aquilo acontecesse, então você tem uma certa, aspas, prioridade. Sempre foi desse jeito, não sou eu que estou inventando, nem eu aprendi uma coisa que inventaram, não. Era uma coisa que sempre aconteceu na política e na nossa vida é muito assim. Ora, se chegar um jornalista agora para tentar aqui tomar o teu lugar, ele vai ter que lutar um pouco, suar um pouco. Tu tem cabelo branco, tem ruga já, conhece a região, sabe quem é quem. Aqui em Campina Grande, de fato, hoje eu converso muito com o Romero. É quem está na política. Se você me perguntar hoje, Tovar, politicamente com quem tu mais conversa? É com o Romero. Eu tenho conversado com o Cássio, porque eu acho que Cássio eu não sei se eu colocando essa palavra, de repente no corte aqui, vai ficar marcado, mas é meio que o meu oráculo ali. Cássio está fora, mas ele pensa muito bem. Tudo isso que você está falando, Cássio pensa. E consegue, diante do pensamento dele, colocar algumas peças na mesa. Olha, eu acho que era melhor a gente fazer isso, esperar um pouco para que a gente possa avançar. Eu já fiz isso. Em 2010, Romero vai disputar a Câmara Federal. Era deputado estadual. Não existia Eva não era candidata. Alguém me liga e diz, Tovar, prepara a tua documentação, que pode ser que tu se encaixe nessa vaga de Romero. Não existe vaga na política, tá, pessoal? Eu sei que é uma disputa, mas que tu disputa a eleição do deputado estadual, porque vai ficar um vácuo aqui, política não tem vácuo, ocupa logo. E eu preparei a documentação. Até um certo ponto de reuniões, e o comandante chega para mim e faz uma análise que eu percebi que seria ruim para mim, de fato. Se eu tivesse sido candidato naquela época, eu tinha perdido a eleição, talvez não tivesse ganho 14, porque eu tinha perdido com uma votação pequena. Eva foi candidata, venceu as eleições na época e deu tudo certo. Eu esperei um pouco, fui candidato a vereador novo, ganhei e depois fui deputado estadual. Agora, nessa próxima eleição, não está tendo essa conversa, a gente é muito distante. Eu repito, eu tenho uma conversa muito franca e fraterna com Cássio e Pedro, falo sempre, mas eles estão fora da política, muito embora Pedro milita, mas está sem mandato, eles não estão fora, desculpa, eles estão sem mandato. E também muito com o Romero, que está com mandato e que também pensa. O Romero foi prefeito 2 vezes, deputado federal 2 vezes, montou partidos mais de uma vez, então consegue fazer essa análise. Eu acho que termina sendo ruim para essa disputa no grupo, no time. Muitos candidatos, os candidatos terminam se machucando um pouco, como já houve um outro período, alguém que gera uma expectativa e a expectativa é frustrada por conta de um incentivo de outrem. E aí termina que, como não há muita conversa, abre um hiato e esse hiato começa a ter ruído. É natural que isso aconteça. O que acontece, por exemplo, na Câmara de Vereadores é justamente a falta de diálogo
permanente faz com que apareçam ruídos, e esses ruídos, muitas vezes na política, é objeto de exposição, de rompimentos, de coisas do tipo. Tovar, outro questionamento que se faz é em relação à relação do grupo para a condução da sua principal máquina, que é a Prefeitura de Campina Grande. Indiscutivelmente, a Prefeitura de Campina Grande é a única máquina do Estado de tamanho de porte que a oposição tem o controle. Mas, ao mesmo tempo, essa máquina ela não está sendo usada para fazer nomes para o governo do Estado. E, ao não fazer nome do governo do Estado, ela barra essas pretensões de vocês. Está na hora, até quando vocês vão esperar, até quando a oposição vai esperar para dizer o candidato é esse ou os candidatos são esses? Vão ficar sempre naquela esperança de um rompimento no Estado? Veja que você falou agora há pouco, perguntou, e ficou na minha cabeça, eu terminei não externando. Uma delas é quando eu falei desse crescimento que aconteceu com o Fábio Nogueira, com o Manel, com o Rômulo, com o Romero e etc. Isso foi um objeto de construção de Ronaldo e depois Cássio. Eles fizeram muito isso. Quem era vereador terminou não, mas ascendeu a deputado federal. Era vereador, aí presidente da Câmara, da presidência da Câmara ia para a Assembleia. Perceba que Cássio fez muito isso. Cássio e Ronaldo deu oportunidade a muita gente. E todos eles progrediram, né? Todos nós, porque eu sou fim dessa era, mas eu ainda sou fruto um pouco dessa era. E o segundo fato, que também me fugiu à memória de ter respondido agora há pouco, é que eu sempre fui muito respeitoso com tudo na minha vida. Tudo. Se você voltar à minha história, você vai ver que não há um ato de desrespeito meu na minha vida pessoal, íntima, os meus filhos, com alguém que viva ao meu redor, a minha equipe, o pessoal que trabalha comigo, nem tampouco aqueles que trabalham comigo de uma forma mais distante. Eu já fui secretário, algumas vezes muito respeitoso, sempre mantendo o meu tamanho menor do que o do prefeito à época e etc. E por conta disso eu vejo um espelho de respeito comigo, né? Eu não vou admitir, diante de tudo que aconteceu nas eleições que eu já disputei ou nas outras que eu ajudei, como foi o caso da eleição de Romero em 2016, que eu não disputei, mas ajudei. A eleição de Bruno em 2020, eu não disputei, mas ajudei. A eleição de Bruno em 24, eu não disputei, mas ajudei. De tudo que aconteceu e que foi explícito para todo mundo, eu não vou aceitar que não tenha um respeito comigo. Seja com qualquer liderança que, porventura, alguém possa ir em cima para tentar disputar um voto ou algo do tipo. Eu, em um momento oportuno, se isso vier a acontecer, eu vou me manifestar, e de uma forma muito dura, muito firme, mostrando o que foi feito, como foi concebido e o que está para acontecer. Diante da questão dessa ebulição política que acontece no governo do Estado, na base do governo, e que na oposição a gente fica, de certa forma, batendo cabeça, porque falta alguém para acender essa luz, para chamar a atenção, né? Eu diria que hoje, por exemplo, eu falei com o Efraim. Eu falei com o Efraim e Pedro hoje. Efraim parece que é o único que tem aquele tesão em concorrer em eleição. Efraim é muito... Ele é atencioso, muito político, pensa estrategicamente em relação a partidos e etc., que isso também, hoje em dia, diante da legislação que está imposta, quem está me assistindo pode até achar uma besteira, mas para quem está do lado de cá, é meio que o primeiro turno de tudo isso ter um partido, uma legenda. Essa coisa toda. Isso é bem complexo. Mas Efraim tem feito isso. Mas, de fato, as coisas não podem estar como se nós estivéssemos jogando num campo de futebol e todo mundo na mesma posição. Todo mundo é ali meio de campo. Eu, Romero, Efraim, Pedro, todo mundo meio de campo. Não. Eu acho que as pessoas precisam estar cada um no seu lugar, cada um jogando na sua melhor posição. Quem é zagueiro joga como zagueiro, quem é atacante joga como atacante, para que a partir daí a gente possa se entender todo mundo bem. Veja, para finalizar essa resposta, Pedro tem se saído muito bem nas pesquisas expostas e na interna, e ele tem esse comportamento também firme, tem saído muito bem, mas ao mesmo tempo ele é um meio de campo atacante excepcional, que tem Efraim, meio de campo atacante excepcional, que tem ainda Romero, meio de campo atacante excepcional, e quem faz o gol?
Tá faltando o centroavante. Quem é que vai botar a bola para dentro e fazer o gol? Bater bola ali, jogar bem, não, é até bom, mas a gente precisa de alguém que faça o gol. Vamos escolher isso, vamos montar esse time para que a gente ganhe a campanha. E diante do que você coloca, em 2022, de última hora se lançou um candidato que ultrapassou a marca de 1 milhão de votos, com menos de 6 meses de candidatura, de nome posto. Nessa eleição, nesse período agora, o que se vê é o grupo do governador João Azevedo dominando todos os canais. A partir do momento, Adriano vai romper e vai vir para a oposição. Cícero é candidato de todo jeito, vem para a oposição. O candidato natural é Lucas. Pela vontade de João seria Deusdete. Mas a oposição não firma um nome. Isso não é um risco de se criar um vácuo de dependência que termina prejudicando? Edson, veja que às vezes eu vou, por exemplo, em Sumé. Eu estou dando um exemplo, a cidade aqui no Cariri, que tem um vínculo com Campina, de certa forma. Chego em Sumé e as pessoas me perguntam, Tovar, quem é um candidato à oposição? Eu já tenho meu estadual, é você, meu federal é fulano, meu senador. Agora, quem é um candidato à oposição? Nem eu sei essa resposta. Porque ainda está, né, justamente nessa discussão que você fala. Se eu vou lá em Montadas, por exemplo, vai ter essa mesma pergunta. Semana passada eu tive em Esperança. Essa semana agora, domingo. Foi correr lá. Isso, teve uma corrida lá e eu tenho alguns amigos lá. Eu tive lá em Esperança, a pergunta é sempre essa, né? E a gente fica sem resposta e dá uma angústia, porque quando eu volto para casa, eu volto, poxa, a gente já poderia estar trabalhando, né? Estar vendendo as propostas, as ideias do meu candidato, para que não aconteça o que aconteceu em 2018. Você lembrou só 2022, mas lembra 2018, foi de última hora ali. Luciano e Romero, eles vão renunciar à prefeitura para disputar, terminou que nenhum dos dois renunciou. Foi Lucélio, lembra disso? Lançou o terceiro time, não era nem o segundo, era o foi, terceiro. Aí, enfim, não foi legal a campanha, não foi bom. Sob o ponto de vista, inclusive, Edson, da disputa. É importante ter a disputa, ter a discussão, é importante que os paraibanos vejam quantos mais candidatos antes disputando, se expondo, eu penso nisso, eu penso naquilo, eu quero isso para o Estado, eu quero aquilo. Isso é importante para maturar a ideia. E lá na frente as pessoas possam fazer a melhor escolha, né? Quero entrar nessa discussão com todos os paraibanos para mostrar que a oposição tem muito a fazer, no nome de Pedro, por exemplo, a fazer por esse Estado, diferente do que está sendo feito, melhor ainda, mas isso a gente precisa chegar nesse ponto que não chegou ainda. Romero diz que quer ser candidato a governador. Vamos na hipótese, Romero sai candidato a governador. Tovar pegaria a cela e jogaria em cima do cavalo para sair federal? Essa pergunta me veio semana passada, essa mesminha. E eu disse, vou dar a mesma resposta. A preço de hoje, agora, eu estou com a minha eleição de deputado estadual em montagem, digamos assim. A gente tem andado muito, quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem disso, eu tenho rodado muito. Eu moro em Campina, eu durmo em Campina, meus filhos estudam em Campina, a minha base é Campina, mas eu vou muito para fora e volto. Essa semana eu tenho 2 viagens para pertinho, né? Domingo, por exemplo, será um pouco mais distante, que eu vou para Taperoá, mas Taperoá é 1 hora e pouco de Campina. Eu volto para Campina. E nessa montagem de deputado estadual, ela está fixa, está coesa, está bem representada para que eu possa disputar. Se acontece uma vaga dessa, e eu vou repetir, para que todo mundo não ache que isso é um jogo de carta marcada, abriu uma vaga, Tovar aparece. Não, mas Romero sai, naturalmente os amigos de Romero procurarão um outro amigo para votar, pode ser Tovar, pode sim. Agora, eu estou focado na campanha de deputado estadual, pensando na campanha de deputado estadual, trabalhando para ser mais uma vez deputado estadual. Se isso acontecer, se essa cela estiver perto de passar, eu vou analisar se eu vou montar nessa cela. Vai que seja um touro daquele que Romero montou e o bicho não tinha cela. Ué, imagina eu cair. Mas aí eu lhe pergunto, você é um dos nomes cogitados para 28, para suceder Bruno Cunha Lima, naturalmente, porque eu tenho um abuso desse nome natural, porque nada é natural na política. Isso. Não existe essa questão de candidato natural. Você pode ter nascido para aquilo, mas se não bater, você abriu mão em 20, você abriu mão em 24, já que você é da mesma época de Bruno,
Só que você tem um mandato a mais, você foi vereador e ele foi vereador depois, na sua reeleição. Isso. Se tiver na mão de Tovar escolher, dizer, Bruno é o candidato das oposições para o governo do Estado, o que Tovar diria? Eu vou dizer o que eu sempre disse, como comportamento de homem de grupo, correto, reto. Eu voto no candidato do grupo, independente de quem seja. Se por um acaso o grupo decidir e eu não estou vendo manifestação de Bruno, da mesma forma que eu não estava vendo manifestação de Romero e ela passou a vir agora recentemente. 15 dias para cá. Isso, mas não estava vendo. Eu sempre dizia isso, olha, o candidato é Pedro, de preferência, ou Efraim. Agora aparece o Romero, que se disponibiliza, que é um excelente nome, eu acabei de falar, e se Bruno passar a se disponibilizar e o grupo escolher Bruno, a gente terá Alcindor Vilarinho assumindo a prefeitura. Bruno tem uma missão difícil, porque a renúncia de quem está na prefeitura é já em abril. É amanhã. Né? A gente está praticamente finalizando o ano. Amanhã Bruno precisaria renunciar. Isso não é fácil. Mas se isso acontecer, terá o meu apoio integral, como sempre teve. Como sempre teve. Embora na campanha passada, 2024, a gente teve uma discussão que os paraibanos e os campinenses viram através de Romero, e todos sabem da minha ligação com Romero, mas nós sempre tivemos uma forma muito respeitosa e sempre acompanhando o grupo. Você paga caro por essa lealdade a Romero? Pago demais. Eu sempre tive uma lealdade muito grande e manterei essa lealdade por respeito, por consideração e por reciprocidade, inclusive, a Cássio. Porque começou lá atrás, quando eu fui eleito vereador, Cássio tinha mandato. Eu fui eleito vereador novo, Cássio estava no mandato. Depois de Cássio veio o Romero, porque foi quando o Romero assume a prefeitura, Cássio vai para o Senado. Naturalmente, no Senado é a Câmara Alta, né? Então você está um pouco mais distante ali, é natural isso, de todos os outros senadores. Então são as duas pessoas que eu sempre tive uma lealdade muito grande. E reciprocidade, né? Porque a gente se ajuda muito. Né? Aí termina que lá atrás eu já sempre paguei um preço muito alto por essa... Eu não vou nem dizer o preço, é complicado, mas eu sou ajudado também. Assim, eu estou no mandato, né? As pessoas que identificam Cássio como uma liderança nesse estado, que acompanham Cássio, sempre tendem a votar em mim. Eu tive essa votação com Romero idem, da mesma forma. Então, é uma coisa que você se penaliza, mas é uma mão dupla ali, porque você também é beneficiado ao mesmo tempo. Eu acredito que todo homem público, todo ele, de qualquer lugar dessa nação, ele precisa de um grupo. Ele precisa estar próximo de um grupo, porque sozinho ninguém faz nada. Eu não conseguiria, em 2020, estar na discussão política de disputar a prefeitura de Campinas se eu não fizesse parte de um grupo. Em 24 também, em 22 como deputado estadual. Justamente por conta desse grupo, você se fortalece, né? Você ganha musculatura. O grupo é partido, são amigos que estão no mandato, seja prefeito, prefeitos, deputados ou algo do tipo. E eu sou um homem de grupo e permanecerei. Você é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, isso, mesmo sendo da oposição, lá dentro, na hora de formar a mesa, não teve essa questão, porque foi muito bem trabalhado, dentro dos 36 deputados, a escolha das mesas diretoras sob o comando de Adriano Galdino. Isso. Na sua concepção, você que é um parceiro ali de Adriano Galdino na Assembleia, ele sai candidato ou é fogo de motor? Eu preciso fazer essa referência também. Lá atrás, agora há pouco, eu ia fazer e esperei um momento oportuno. Isso tudo lá na Assembleia foi construído, de minha parte, com relação. E acreditem, a relação pessoal, ela se sobrepõe a qualquer relação partidária, política. Eu criei isso com muita gente, né? Eu fui deputado com o Nabor, eu me dou super bem com o Nabor. Hoje é Francisca Mota. E aí quem está comigo nesses 3 mandatos, Branco Mendes, eu digo o nome de vários, Júnior Araújo, Camila Toscano, a gente cria uma relação muito próxima. Adriano não foi diferente, muito pelo contrário. Adriano tem essa relação, esse link, essa liga com a Assembleia inteira. Não é à toa que ele é presidente. Não achem que Adriano virou presidente da Assembleia por qualquer outro meio que não seja uma relação dele ali dentro, né? Minha comigo, por exemplo, e com todos os outros. E por conta dessa relação, eu figurei na chapa como primeiro secretário, que é o segundo cargo mais importante da Assembleia, e eu estou lá incluído.
juntamente com o Adriano. Se você assistir a sessão hoje, tiver a oportunidade, quando a gente voltar agora do recesso, está lá Adriano presidindo e eu estou lá do lado esquerdo dele. Então a gente conversa muito, né? Tudo. Enquanto está votando alguma coisa, a gente dá uma opinião, enfim, faz uma crítica construtiva um ao outro, inclusive, às vezes, o que faz parte da política. Adriano tem uma liderança incontestável, ele foi o deputado mais votado na eleição passada. E tem a grande chance de ser de novo, se disputar para deputado estadual. Porque tem muitos prefeitos, muitos amigos que votam, que confiam, que acreditam. Tem aquela posição firme, que você gosta ou você odeia, justamente por conta daquela forma firme, mas ele faz parte de um grupo político onde tem vários outros candidatos. Você acabou de falar, Cícero Lucena, Lucas Ribeiro, o próprio Adriano Galdino, que tem essa disputa, né? Eu quero ser candidato, eu vou ser o candidato, ou coisas do tipo. Então, eu acredito que a tarefa de Adriano é muito difícil. Ele tem dito que é candidato de todo jeito, mas ele também tem uma amarra política, que é um partido, que ele tem a dependência desse partido até abril, para que ele possa sair na janela. Então, a construção de uma candidatura de Adriano é mais difícil que uma candidatura de Pedro, por exemplo, que só depende dele e de uma articulação ali com Efraim. A candidatura de Efraim tem um obstáculo, ele está no partido que fez uma federação com o PP, é um obstáculo a se enfrentar. Adriano tem vários obstáculos. O próprio Republicanos já tem sinalizado que dará o apoio ao governador e ao candidato do governo, né, que é Lucas Ribeiro. Então, Adriano tem que enfrentar que não é fácil, esse obstáculo e tantos outros. Portanto, por conta desses obstáculos, eu vejo uma dificuldade de Adriano conseguir obstáculo por obstáculo ultrapassar para que ele possa disputar o governo do Estado. Você tem, como você disse, você visita a capital todos os dias e volta. Isso. E aí você vai aos municípios e começa a sentir. O sentimento de Cícero, que lidera as pesquisas, seria uma questão de justiça por ele não ter sido candidato em 2010? Não, eu acho que Cícero faz uma construção seguinte, na minha opinião. Não sei se você conhece Cícero, o pessoal me conhece, Conheço. né? Todo mundo conhece Cícero. Ele o povo chama ele caboclinho, né? E ele é um caboclinho. E não é mesmo. à toa, não. Ele é ótimo, ele é muito ali agradável, ele senta em qualquer mesa. Se Cícero estiver em Campina hoje, por um acaso, e me encontrar em, sei lá, um bar qualquer, um restaurante, eu almocei hoje aqui na entrada do Zé Pinheiro, por exemplo. Se Cícero chega lá, ele senta na minha mesa. E o papo é bom, o papo é agradável. Para além disso, Cícero tem uma experiência muito forte. Ele foi prefeito ministro e prefeito por 4 vezes numa capital senador, brilhante, né? A capital de todos os paraibanos, linda cidade. Além de senador, ministro, foi governador, interino ali 9 meses e tal. Não interino, né? Quando assumiu, quando Ronaldo precisou disputar o governo, o Senado. E aí, diante disso, Cícero tem feito a sua construção, e alinhavando, né, ponto por ponto, para que ele possa ser reconhecido pelo Estado como um possível governador. Tem também os seus obstáculos. Ele está no partido, o mesmo partido de Lucas, que assumirá o governo. Também não sei como Cícero se sairá desses obstáculos para chegar na campanha eleitoral. Então vamos para você. Você está objetivando deputado estadual, reeleição, mas 26 é apenas um passo para 28. Abriu mão em 20, em 24. É chegada a hora para 28 Tovar bater o pé? Edson, ninguém é candidato por si só, nem é candidato 3, 4 anos antes de uma eleição. Mas, claro que a gente trabalha com objetivos visando lá na frente. Se eu lhe perguntar agora, devolver a pergunta para você, Edson, o que é que tu acha que tu vai estar fazendo em 2027? Vamos usar um ano que não é eleição. Você vai ter na sua cabeça mais ou menos, eu estou pensando nisso, expandir o meu programa e tal, enfim, você tem, embora você não concretismo, você pensa nisso, sonha com isso. Abílio José, por exemplo, sonhou com isso, e, enfim, todos nós. E eu tenho esse projeto justamente de disputar a eleição do ano que vem, muito enraizado em Campina Grande, com o setor produtivo da cidade, com as bandeiras que aqui eu levanto da filantropia da cidade.
aqueles que mais precisam e que usam a APAE, o Instituto dos Cegos, a Casa do Menino, a Casa da Criança, o lá da Sagrada Face, ali o Padre Sérgio na Fazenda do Sol. São instituições que eu ajudo e que eu tenho essa liga com todos eles, além da Associação Comercial, CDL, FIEPX, que é o setor produtivo da cidade, que faz essa cidade se movimentar, mantendo essa linha para que lá na frente, 2028, eu possa consultar todas essas instituições, os clubes de mães, as SABs da cidade, e para que eles possam se manifestar e eu possa disputar a Prefeitura de Campina Grande. É claro que isso vai depender muito mais de fora para dentro do que de mim, de chegar amanhã aqui e dizer, Edson, eu sou candidato de todo jeito. Se ninguém votar em mim, eu sou candidato. Não. Eu faço parte de um grupo, eu preciso estar com esse grupo unido. Eu preciso estar com os partidos todos unidos. Eu preciso conversar com os vereadores de Campina. Tem um papel fundamental. Eu já fui vereador e sei como é isso. Numa hora dessa que a gente está gravando aqui à noite de sexta-feira, pode ter certeza, seus colegas, amigos de todos os vereadores ali, tem aí 20 vereadores, está na casa de alguém, está resolvendo um problema, está ouvindo alguém, enfim, eu já fui e sei bem como é isso. Eu preciso estar muito com essa engrenagem toda funcionando para que eu possa disputar. Não estou falando nem em vencer, em disputar. E eu quero estar nessa condição, eu quero estar nessa situação com muito trabalho, com muita dedicação, para que em 28 eu possa vir aqui olhar para os campinenses, para aqueles que moram em Campina, que adotaram Campina para viver, eles possam perguntar olho no olho, cara a cara, o que eu penso para a cidade, o que eu quero para a cidade, e aí eu possa colocar os meus sonhos em prática de 2029 para frente. É praticamente impossível você assumir alguma secretaria na Prefeitura de Campina para passar 9 meses, seria... Pois é, Edson, em dado momento, na campanha eleitoral do segundo turno, eu tive muito presente e muita gente me questionava sobre isso. Até eu e Bruno, a gente falava algo sobre isso, mas o foco era a eleição, era vencer a eleição, nós estávamos no segundo turno. Vencemos as eleições, a partir daí, por ter quase que disputado em 2020, eu disputei as prévias, digamos, e meu nome, mais uma vez, a chama foi reacesa em 2024, as pessoas começam a identificar que eu poderia a ocupar alguma secretaria para sucessão ou algo do tipo. Mas, passado esse tempo, nós estamos no meio, e eu nunca me neguei, né? Julho. Eu sempre dizia, olha, se for chamado, eu preciso só conversar um pouco com a minha base política fora de Campina, mas eu não vou me negar um serviço que eu já prestei por 3 vezes a Campina Grande, como secretário por 3 pastas diferentes. Mas nós já estamos em julho já na frente, né? Agosto. Já passa tudo isso, agosto já é amanhã praticamente. E aí eu tenho que renunciar à secretaria, se assim eu assumisse, em abril, no início de abril, para disputar a eleição. Então, acho que atrapalha mais o governo do que ajuda. E até o cargo que você ocupa na Assembleia... me impede um pouco disso, sabe? Né? Porque você mexe na administração da casa. Da Assembleia, né? Exatamente. A administração da Assembleia é você que conduz isso, pela primeira secretaria. Se eu tivesse saído lá atrás, o segundo secretário assumiria, enfim, mas aí eu teria mais tempo, até para pôr em prática, digamos que eu fosse assumir a secretaria de, sei lá, qualquer que seja, eu assumiria, mas eu teria um tempo de maturação, de pôr em prática o que o prefeito quer, as nossas ideias, mas aí você assumindo 4, 5, 6 meses é muito curto. Mesmo não assumindo, você acha que já está na hora de Bruno fazer uma reforma administrativa na gestão e efetivar secretários nos cargos ou substituí-los? Edson, isso eu já falei outra vez também, eu identifico um erro, é um lapso que está acontecendo na prefeitura, de uma forma até inconcebível, né? Está um secretário interino por 7 meses, é o caso do procurador do município, é um dos cargos mais importantes da administração pública, é o procurador do município, e ele está de uma forma precária, porque não está ainda nomeado na prefeitura. E aí eu vejo como erro, isso aí deveria ter resolvido já, bem como a reunião com todos os secretários para que possa fazer uma reformulação de equipe, é normal. Se você fosse o prefeito e eu fosse secretário seu, uma hora você poderia chegar a Tovar, olha, eu, por uma condição política ou por uma ideia sua que você mudou, enfim, algo do tipo, às vezes já nessa cidade já houve fusão de secretaria, já houve divisão, é natural isso. Eu vou precisar ocupar o teu cargo, se fosse você prefeito, a gente precisa mudar um pouco para que a gente possa usar as melhores peças nos melhores lugares. Você, no começo da pergunta, você disse, às vezes você acha que você está pronto para a missão, que
que é natural, você estaria... E muitas vezes você é subaproveitado. Você às vezes muda um pouquinho, você sai da... Zona de conforto. Né? E você dá um show. Bruno precisa, de fato... E ele tem dito que vai fazer essa conversa, né, que vai fazer essa rearrumação de cargos, que o jornalismo usa muito... Como os secretários vai fazer um ajuste na equipe, alguma coisa do tipo. Me fugiu a palavra que a imprensa usa muito. E ele tem dito que vai fazer, né, que agora, nesse segundo semestre, vai fazer um ajuste na equipe inteira para a equipe, né, dar continuidade ao trabalho que já vem no primeiro mandato. Você já confirmou que sai do PSDB. Caminho natural será o Podemos, mas, novamente, natural, entre aspas, porque precisa se formar uma chapa competitiva no Podemos que lhe dê condições de disputar. Além disso, ontem, o governador do estado esteve aqui em Campina Grande, assinando um convênio do estado com 2 hospitais privados, entre eles um hospital comandado por um membro da família Gadelha, e que tem membros dentro da prefeitura de Campina Grande e que faz parte do Podemos. Como vai se fazer uma costura para você sair do PSDB e não cair numa armadilha dentro do Podemos? Pois é, veja que não é nem de vontade pessoal eu sair do PSDB. Desde o meu primeiro mandato eu estou no PSDB, eu só participei de um partido em todos os mandatos que tive. Ou seja, eu sou figura carimbada no PSDB desde 2007 até agora. Mas o PSDB vem errando muito. Vem muito confuso. Desde quando não disputou a presidência da República lá atrás com João Dória, teve aquela prévia, você lembra muito bem, aquela prévia foi um papelão, porque nós fomos a Brasília, nós votamos, João Dória venceu aquela prévia e terminou não disputando. Perdeu o Geraldo Alckmin, hoje o vice-presidente da República, mas era uma figura, eu diria, um tucano de alta plumagem, lembra que se falava nisso? Foi governador de São Paulo 4 vezes, etc. E a gente perde e nasce aí, nesse período, um pouco antes, o PSD, que é uma dissidência do PSDB. Isso. Diante de toda essa confusão, o nosso partido aqui no Estado, ele está cada vez mais frágil, cada vez menor. Eu não tenho hoje chapa no PSDB para disputar a eleição. Mas o que é isso, Tovar? Cada partido precisa ter 37, somos 36 vagas, então 36 mais 1, 37 candidatos para disputar a eleição do deputado estadual. Existe o coeficiente, um número mínimo, a cada número mínimo daquele, digamos 50 mil votos, se elege um. O PSDB não tem isso. Então a gente está na escolha, na conversa de um novo partido. Porque o caminho natural é PSD ou Podemos? Porque é quem está Romero, que está sendo comandado Romero e Cássio. Lembra das lideranças lá atrás que eu falei? Que eu tenho uma ligação muito forte, que é Cássio e Romero. Eu falo Cássio e Pedro. O PSD está sendo comandado por Cássio e Pedro, por Pedro Cunha Lima, e o Podemos por Romero, que tem esse ingrediente novo, né? Porque o Tudalto participou de um evento, enfim, mas Léo Gadelha está no Podemos, tem um super respeitado no Podemos nacional, Léo Gadelha, porque Exato. Seu pai, Marcondes Gadelha, foi presidente, foi candidato, o Léo, inclusive, foi candidato a vice-presidente da República, na época não era Podemos, era pelo PSC. PSC, isso, porque depois teve uma fusão, mudou só o nome. Mas aí, diante de tudo isso, a gente tem prazo, tem tempo. Eu preciso ter essa decisão para as pessoas que me acompanham, que gostam do nosso trabalho, até abril. Então, eu estou discutindo, estou ouvindo, estou formando esse time, estou convidando amigos para que queira disputar a campanha de deputado estadual também, e depois a gente fazer a melhor escolha, tudo dentro do diálogo, dentro de uma conversa que também o partido seja mais ou menos parecido comigo. Eu não tenho como, eu nunca fui dar cavalo de pau, eu sempre fui muito comportadinho. Imagina eu estar no partido agora, dar um cavalo de pau para um partido totalmente diferente. Não, eu vou fazer algo nesses partidos que aqui eu mencionei, para que a gente possa caminhar com os paraibanos, com os campinenses da melhor forma possível também, para finalizar, vislumbrando 28. Eu preciso ter a decisão de 25, né, 26, com a repercussão em 28. Então eu preciso pensar muito bem nessa questão. Nós estamos chegando ao final, a entrevista corrida. Está tão bom. É um bate-papo, porque aqui a gente não é um bate-papo. Tovar, a mensagem para o nosso telespectador, para o pessoal, para quem votou, vota, é amigo de Tovar
e aqueles que não votaram, mas que podem votar, a sua mensagem para que se prepare para 26. Eu vou pedir e peço com muita atenção a todos vocês, para quem ainda não acompanha o nosso trabalho, pode ser através da rede social, através dos mecanismos de imprensa, mas a rede social você vê o dia a dia, entra lá no meu Instagram, não machuca nada, você vai lá me seguir para acompanhar um pouco. Se um dia você achar que aquele conteúdo não lhe serve, você deixa de seguir, é um clique só. Mas eu deixo essa mensagem de acompanhamento, de cobrança a você, eleitor. As eleições só são em outubro do ano que vem. A gente tem 1 ano e alguns meses para chegar ao período eleitoral. Na eleição é um momento muito festivo, de muita ebulição. E às vezes você confunde um pouco a cabeça. Você vai ver muito carro adesivado, muito adesivo, muita bandeira, muita enxurrada de rede social lhe importunando por muitas vezes. Você precisa estar pelo menos com esse filtro bem alinhado durante esse ano, para que você possa, no mínimo, restringir. Eu quero votar num candidato que seja parecido com A, B e C. Então, se você puder me acompanhar através das minhas redes sociais a partir de agora, ver o trabalho que nós fazemos na Assembleia, a destinação de recursos que nós fazemos para Campina e para as cidades que eu tenho atuação política, os projetos de leis que nós aprovamos e as bandeiras que nós defendemos. O esporte, aqueles que têm autismo, aqueles que sofrem de câncer, ajudando, por exemplo, o Hospital da FAP, tantos outros hospitais que a gente ajuda através das nossas emendas. Vem comigo, me acompanha um pouco, para que a gente possa fazer esse trabalho junto a partir de 2026. @Tovar. É um nome feio desse, não vai ter 2, né? Mas é Tovar, T-O-V-A-R, Correia Lima. Se você colocar Tovar, vai aparecer uma cidade na Venezuela e uns 2 ou 3 que tem um sobrenome de Tovar no Brasil. Mas vai me aparecer lá, porque a gente está próximo aqui, então você vai me achar. Deputado estadual Tovar Correia Lima, primeiro secretário da Assembleia Legislativa da Paraíba, um paraibano de um grupo de poetas que não inventa de fazer poesia, mas toca e canta, né? Obrigado, Tovar, prazer tê-lo aqui, fique sempre à vontade quando precisar. Eu agradeço a você, Edson, e a todos os seus telespectadores, que é a razão de nós estarmos aqui, na verdade. A gente tem um trabalho que acompanha muito o seu trabalho. Hoje, por exemplo, foi um dia que ontem e hoje foi um dia que eu acompanhei muito o seu trabalho na Câmara, na cobertura que você faz em Campina Grande. Estou à disposição sempre de Edson Pereira, de todos os telespectadores, todos aqueles que estão com a gente assistindo, do meu amigo Abílio José. Deixo o meu abraço, como eu fiz lá atrás no começo. Deixo o meu abraço, meu beijo para todos vocês. Muito obrigado. Tovar Correia Lima, agradecendo a sua participação. E a você, termine a sexta-feira com muita tranquilidade e paz, aproveitando cada minuto. Estamos juntos na próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.